Meu nome é Marco Bembem e hoje, no Trust Finance Monday, vamos falar um pouco sobre como os indicadores financeiros e econômicos podem trabalhar para o sucesso do seu negócio. Certamente, você já conhece muitos indicadores que existem no mercado. Quando a gente fala de finanças, temos inúmeros. Para hoje, para a nossa conversa, eu separei 4, no quais certamente geram um bom resultado, um resultado satisfatório para a gente avaliar a performance financeira e econômica da sua empresa. O sucesso da sua empresa depende muito do objetivo que ela alcança. Para medir esse objetivo, a gente utiliza os indicadores, os quais, esses 4 que a gente separou para falarmos, serão voltados para o objetivo de geração de riqueza. Os indicadores os quais a gente vai falar hoje são eles: indicador de liquidez, indicador de estrutura de capital, de atividades e de rentabilidade. Para ter uma visão clara da performance financeira e econômica da sua empresa, nós hoje paramos 4 indicadores. Os indicadores de liquidez, indicadores de estrutura de capital, de atividades e de rentabilidade. No primeiro episódio da nossa série, o Renan falou um pouco sobre a performance do caixa, do fluxo de caixa. Então, esse primeiro indicador, o indicador de liquidez, faz uma combinação com aquele primeiro episódio, o qual o Renan nos apresentou. Esse indicador, ele mostra a capacidade da sua empresa de liquidar suas dívidas, seja elas de curto ou de longo prazo. O índice de liquidez é um indicador que testa a performance do seu caixa. Melhor dizendo, ele demonstra qual a sua capacidade de pagamento de dívida, seja a longo ou a curto prazo. Vale lembrar que o indicador, por si só, não demonstra a performance da sua empresa. Para isso, precisamos sempre analisar o seu negócio com um conjunto de indicadores. Por isso, terminamos de falar da liquidez, vamos falar um pouquinho sobre o indicador de estrutura de capital. Ela apresenta a relação entre o capital próprio e o capital de terceiro da sua empresa. Pois bem, a sua empresa tem um capital de giro circulando. Esse capital de giro ele é financiado de 2 formas. Primeiro, pelo capital próprio, o qual é os recursos que os proprietários, os donos ou acionistas alocam, e o capital de terceiro, que ele é composto por fornecedores, bancos e assim por diante. Reforço que esse indicador é subjetivo. É normal que algumas empresas de algum segmento tenham uma maior participação de terceiros, outras não. Por isso, como eu falei anteriormente, devemos sempre analisar esse conjunto de indicadores. Vamos falar um pouquinho agora do indicador das atividades, que vai fazer um pouquinho de sentido para você. Indicadores de atividades são conhecidos também como indicadores operacionais, dependendo do ramo da atividade. Por isso, dizemos que esse indicador demonstra a performance operacional da sua empresa. Como as demais, também existe uma certa subjetividade nesse indicador. Por quê? Tem algumas empresas que têm um giro de estoque maior, outras empresas vendem seus produtos praticamente todo à vista, alguns dependem mais de prazos de fornecedores. Então, quando a gente traz de forma geral, o objetivo principal desse indicador é demonstrar para você, cada R$1 que sai do seu caixa, quanto tempo ele leva para voltar. Isso chama-se indicador de operação. Eles permitem analisar o ciclo operacional da sua empresa. O quão boa é a capacidade de gerenciamento do ativo da sua empresa. Ele também auxilia a necessidade de capital de giro. Consequentemente, ele vai te levar ao ciclo de caixa.
Percebe que ele faz uma ponte com o indicador de liquidez? Esses três conjuntos de análise que a gente fez até agora, eles conseguem claramente lhe mostrar a performance da sua empresa nos quesitos financeiros e operacionais. O próximo indicador, a rentabilidade, ele vai evidenciar qual é a capacidade da sua empresa de gerar rentabilidade sobre todo o capital empregado no seu negócio. Ou seja, em outras palavras, produção de riqueza. A rentabilidade indica o quanto o investimento rende comparando com o capital investido inicialmente. Vou explicar um pouco melhor. Imagine que você tem um capital empregado no seu negócio. Esse valor poderia estar em algum rendimento de renda fixa, ele poderia estar em algum outro empreendimento diferente no qual o seu negócio atua hoje. Então, precisamos comparar. Qual o retorno que ele lhe traz? Será que se eu aplicar num rendimento de renda passiva, eu não vou ter uma performance melhor? Chegou a hora de medir. O ROI é um indicador que demonstra qual foi o retorno sobre o capital próprio, sobre o patrimônio líquido. E olha só que legal, esse indicador é muito utilizado por acionistas e investidores para medir a eficiência e a performance e a capacidade de estabilidade que essa companhia tem. Já o ROA, ele demonstra qual é o retorno sobre o teu capital empregado nessa empresa. Ou melhor dizendo, juntando o seu capital próprio e o capital de terceiros, você gera um capital empregado no seu ativo. Qual o retorno sobre esse investimento? Ou melhor dizendo, qual o retorno sobre esse capital intensivo que a sua empresa está operando nesse momento? Concluindo, o ROI demonstra qual foi a geração de riqueza com base no seu próprio capital, ou seja, o recurso que os próprios acionistas ou sócios aportaram no empreendimento. O ROA, ele indica qual é a capacidade de geração de geração de receita sobre todo o capital circulante na sua empresa. Capital de giro, sendo esses capital próprio e de terceiros. Antes de concluirmos, lembre-se, os indicadores são limitados. Durante o vídeo, eu abordei esses indicadores de forma geral. Agora, cabe a você interpretar quais deles se encaixam no seu negócio, ou qual o resultado melhor para o seu negócio, qual a base comparativa. Afirmo que os indicadores são limitados, eles são subjetivos. Abordamos esses assuntos para te inspirar, para preparar esses indicadores da sua empresa. E aí você comenta aqui com a gente qual foi o resultado após a aplicação desses indicadores. Acompanhe na próxima semana o último episódio do Trust Finance Monday. Vamos reunir um time de especialistas e contamos com a sua presença.